Boa tarde a todos. Meu nome é Carolina Sena, Superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Sejam bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 da CEMIG. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destacamos que para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que estiverem ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Vamos, nesse momento, iniciar a transmissão que conta com a presença de Reinaldo Passanezi Filho, presidente, Andréia Marques de Almeida, vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores, Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva, vice-presidente jurídico, Marco da Camina Ancona Lopes Soligo, vice-presidente de Participações, cumulativamente com a função de vice-presidente de Geração e Transmissão, Sérgio Lopes Cabral, vice-presidente de Comercialização. Para as considerações iniciais, passamos a palavra para o presidente, Reinaldo Passanezi Filho. Obrigada. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa teleconferência de resultados, trazendo os resultados de 2024. Acho que eu queria passar aqui uma mensagem dos destaques. Poder mandar mais aqui um slide, por favor? Que são esses slides dos destaques. Para nós é um resultado histórico muito importante, que 2024 é o maior EBITDA da história da CEMIG, o maior lucro líquido da história da CEMIG, o maior CAPEX anual da história da CEMIG e a melhor classificação de risco de crédito da história da CEMIG, que é AAA pela Fitch. Então, eu diria que aqui mostra a força da transformação, da mudança da companhia, do turnaround da companhia, quando a gente compara o que era essa companhia em 2018 com o que nós alcançamos, em todos os números, vocês vão ver aí, no EBITDA, no lucro líquido, no CAPEX, a gente está falando entre 500% e 600% de aumento em qualquer um desses indicadores. Então, para nós aqui assim, a confirmação de resultados, para mim, absolutamente espetaculares. Não só espetaculares, como históricos, porque no final das contas é isso. Reitero aqui, alcançamos aí 11,3 bilhões de EBITDA, é um crescimento expressivo sobre o último ano. A gente alcançou 5,7 bilhões de investimento, que também tem um efeito muito positivo, a gente sabe disso, investimentos concentrados em setores regulados, que tem um efeito muito grande na rentabilidade da companhia no momento de maturação desses investimentos. A gente também alcançou o AAA, e nossas emissões têm sido feitas com taxas de juros também que são, do ponto de vista de spread em relação ao Tesouro, espetaculares, as menores da nossa história. Nós, nesse ano de 2024, concluímos nosso programa, mais um passo no nosso programa de desinvestimento, que é com o desinvestimento na Aliança, e nós também tivemos um impacto muito positivo aqui da revisão tarifária da transmissão, um impacto aí de 1,5 bilhão no resultado da CEMIG Transmissão. Acho que podemos mandar aqui mais. Acho que esse aqui, para mim, talvez seja um dos gráficos que eu mais gosto, porque eu acho que esse turnaround todo nosso tem também o foco de poder, garantindo a sustentabilidade da companhia, poder efetivamente aumentar a nossa capacidade de investimento, e melhorar a qualidade da prestação de serviço para o nosso cliente e efetivamente voltar a ser um indutor do desenvolvimento de Minas, porque quando a gente fala em infraestrutura, em energia elétrica, claramente a gente está falando
em uma base, né, em um insumo fundamental para o desenvolvimento do Estado e do país, no nosso caso, obviamente muito concentrado em Minas. Então, está aqui, né, nós investimos em 2018 954 milhões de reais. Né? O ano passado, né, 2024, nós investimos 5,7 bilhões de reais, dá uma média de 34,8% ao ano de crescimento do investimento, e essa é a nossa perspectiva, seguir com esses valores bastante altos de investimentos. Aqui hoje é muito importante a gente dizer que, se vocês olham aí esse gráfico, vocês percebem que demorou um pouco para engatar, né? Porque a gente teve muito processo de melhorar a eficiência da empresa, colocar a empresa dentro dos parâmetros regulatórios, colocar a empresa dentro do PMSO regulatório, colocar a empresa dentro das perdas técnicas e comerciais regulatórias. Então, a gente tem fazer os desinvestimentos, que obviamente toma muito tempo, né? E preparar um plano estratégico e preparar um programa ambicioso de crescimento, ter sucesso nas licitações. Então, quando você olha 2018, 2019, 2020, 2021, você vê que ainda não tinha decolado, né? E aí, de repente, você efetivamente vê esse crescimento muito forte a partir de 2021, mas que mostra o quê? Que mostra esse processo, né? De preparar, de avançar no turnaround da companhia, de deixar a companhia, do ponto de vista financeiro, mais sustentável, porque ela está dentro dos parâmetros regulatórios e porque a gente efetivamente não precisa mais investir em áreas não estratégicas para a CEMIG, e a gente está falando de todas as nossas participações minoritárias, que os senhores conhecem muito bem, que nós desinvestimos, e aí conseguimos alcançar esse patamar e acreditamos que esse patamar seguirá no futuro. Né? Vocês conhecem, senhores e senhoras, conhecem aí o nosso programa de investimentos, é um programa de investimento muito ambicioso, na verdade soma 59,1 bilhões de reais quando eu penso de 2019 a 2028, e esse número para mim que é espetacular aqui, que é investir 4 vezes a QRR. Né? Em 2018 nós investimos abaixo da QRR, esse ano passado nós investimos 4 vezes a QRR. Para esse ano, seguimos com muitas transformações, seguimos com nosso programa de crescimento de construção de subestações, seguimos com o nosso programa de crescimento na construção de redes, sobretudo redes trifásicas. Temos um destaque muito especial agora, a atenção ao agronegócio, aí, que é o Minas Trifásico, mas que é também uma atenção especial do ponto de vista de melhorar a qualidade da prestação do serviço para o agronegócio. Voltamos a investir em redes, em infraestrutura, né, estrutural, né, em gás, com um gasoduto até o centro-oeste aqui do estado de Minas. Fazendo investimento em GD também, fazendo investimento em transmissão, e destaco também algumas transformações muito positivas do ponto de vista de eficiência, que eu acredito também que vão ter esse mesmo desenho que demora para crescer, mas quando cresce é transformacional. Vejo com muito bons olhos a transformação em tecnologia da informação que nós estamos realizando. Né? Esse ano a gente deve entrar aí com um ADMS novo, acho que terá um efeito espetacular do ponto de vista de custo e do ponto de vista de melhoria na qualidade da prestação do serviço. Também temos avançado do ponto de vista de suprimentos, logística, com novos centros de distribuição ao redor do estado, e agora, muito recentemente, com o anúncio da regionalização, que também tem um objetivo muito grande de diminuir as distâncias, né? Desse ponto de vista, ele é muito positivo do ponto de vista da eficiência e do ponto de vista de estar mais próximo do cliente e de poder melhorar a qualidade da prestação do serviço. Então, estou muito feliz com os resultados desse ano, acho que comprova esse momento de transformação da companhia. Quando a gente olha um filme, né, a gente vê toda essa transformação, e acho que esses são os comentários iniciais que eu gostaria de fazer, e estaremos, obviamente, à disposição dos senhores e das senhoras aí
para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado pela participação desde já. Vou seguir aqui, então. Agradeço o Reinaldo, sigo com as palavras. A gente entregou, como ele falou muito bem, muito para os nossos clientes, muito para a nossa sociedade, muito para os nossos investidores de dívida com o nosso AAA e entregamos também para os nossos investidores de ações, né? Então, aqui está a prova, a gente foi o maior yield do setor elétrico, 15%. Nossas ações cresceram 43%, as ações preferenciais no ano, foram 7 bi de aumento de valor de mercado da ação e a gente, se aprovado 1,8 bilhão na próxima AGO, a gente vai estar esse ano distribuindo, ou melhor, no ano de 2024, 5 bilhões de dividendos. De fato, estamos aí alinhados, fomos muito bem, estamos sempre em linha com os nossos peers no setor elétrico. De fato, esse ano, uma marca registrada também com os nossos investidores de ações. No lado sustentabilidade, além de ser, obviamente, uma empresa com a matriz 100% limpa, temos resultados brilhantes aí. Fomos incluídos pela 25ª vez no índice Dow Jones, agora com 6 pontos, 6 pontos melhores aí em relação ao ano passado, inseridos no Sustainability Yearbook da S&P Global. Fomos incluídos numa categoria melhor, né, no A-List do CDP, do clima de 2024, que nada mais que um índice que mede a transparência, né? E aí eles avaliam critérios de transparência. A gente teve pontuação máxima em 10 dos 16 critérios que são avaliados. Aderimos à Utilities for Net Zero Alliance, também outra grande vitória aí no nosso pilar de sustentabilidade, além dos nossos CEMIG-REC, ou seja, não só CEMIG-REC, mas a gente também tem os I-RECs, nossos certificados de energia renovável que a gente vem emitindo com a nossa geração própria, com a energia que nós compramos nos nossos contratos, que geram também valor para a empresa como um todo, mas a gente gera valor para a sociedade como um todo. Então, também conquistas relevantes aí no nosso pilar sustentabilidade. Indo um pouco para os resultados, que eu acho que o Reinaldo já falou, cobriu praticamente tudo aqui, vou dar uma pincelada aqui nas variações para mostrar um pouquinho do que aconteceu também. A gente, então, fechou o ano realmente com um recorde de 11,3 bilhões de EBITDA, um crescimento de 32% em relação ao ano anterior. Tivemos eventos não recorrentes relevantes, que somam 3,6 bilhões, dentre eles alguns que já foram mencionados, 1,5 bilhão da revisão da transmissora, 1,6 da venda da aliança, 584 milhões, que foi a reversão de uma provisão do INSS sobre o PLR, então eventos não recorrentes. Também tivemos eventos não recorrentes em 2023, foi a venda de Baguari e Retiro Baixo, que também tinha um registro em torno de 300 milhões de reais. Então, esses eventos foram não recorrentes e relevantes, né, de um ano para o outro. No lado da recorrência e no lado de variações negativas para esse ano, a gente já esperava uma queda nas margens da comercializadora. Essas quedas já eram previstas e elas representaram em torno de 600 milhões aí de queda no EBITDA de um ano contra o outro. Quando a gente vai para as evoluções do lucro líquido, claro que esses mesmos efeitos tem efeitos sobre o lucro, e a gente tem mais efeitos de aumentos da depreciação, porque estamos investindo muito mais, né? Fato. Também tivemos efeitos de pagamentos, obviamente, de tributos maiores, porque temos lucros maiores, então temos efeitos de pagamentos de tributos maiores. Também temos efeito de variação cambial maior, porque a gente tinha o bond que foi pago no final do ano, que também foi um efeito referente, também importante quando a gente compara 2024 com 2023. Os destaques do quarto trimestre, também da holding, a gente fechou um EBITDA de 1,9 bilhão, também um EBITDA relevante, né, no quarto trimestre de 2024.
Importantes indicadores operacionais, acho que tudo que a gente vem fazendo na distribuidora, e eu acho que o Reinaldo pontuou aqui o quão importante isso é, né, para a entrega dos nossos clientes. Isso tem sido, de certa forma, a gente consegue perceber isso nos indicadores operacionais. E um deles, que é muito relevante, é o DEC percebido. E a gente conseguiu observar uma redução de 2 horas e meia nesse DEC. Então, isso é muito, muito importante para a gente. E isso é uma grande conquista aí do nosso 4º trimestre. Na AGT, a gente também teve conquistas relevantes, algumas também associadas ao processo de licitação. Acho que o Reinaldo também falou, a gente tem várias melhorias associadas ao nosso processo de licitação, também o processo de logística, de compras, de redução de estoques. Aí, nesse caso, a gente teve destravado 880 milhões que vão estar entrando aí ao longo dos próximos períodos no investimento aí de reforços e melhorias da transmissão. E tivemos 6 novos aerogeradores que vão do nosso parque aí do Ceará, que vão estar gerando aí receita aí nos próximos anos em torno de 11,3 milhões. Quando a gente compara, então, o EBITDA do 4º TRI desse ano com o 4º TRI do ano passado, a gente tem efeitos semelhantes também. Então, a gente teve também uma queda das margens da comercializadora, como a gente mencionou, aqui nesse caso em torno de 225 milhões de queda de margens. Tivemos o mesmo efeito não recorrente no ano passado da venda de Baguari e Retiro Baixo, afetando o EBITDA, então, positivamente no ano passado, que a gente não teve esse ano. Tivemos um aumento de PMSO. Aí, de novo, eu digo que é o PMSO positivo, né, que a gente teve aumento de limpeza de faixa, que é o PMSO que traz a melhoria do DEC, né, então, que é um aumento, mas é o que a gente precisa fazer para melhorar os nossos indicadores operacionais, compensado por uma redução também do nosso pós-emprego em torno de 40 milhões. Então, esses mais ou menos efeitos do EBITDA. E no lucro, adicionalmente, a gente teve um impacto aí de 300 milhões de despesa financeira por conta do bonde que a gente repagou no final do ano, fechando o ano aí com o lucro em torno de 1 bilhão. Quando a gente olha para as nossas despesas, eu até já mencionei algumas delas, a gente teve um incremento, mas um incremento abaixo da inflação. E como eu mencionei, tivemos despesas, serviços de terceiros, que foram limpeza de faixa e poda de árvores, tudo que apoia e ajuda a melhoria dos nossos indicadores, e alguns incrementos também em termos de tecnologia de informação, mas nada que seja preocupante. Aqui o nosso perfil da nossa dívida, a gente fecha o ano com 9,9 bilhões de reais, agora uma dívida puramente em reais, não temos mais exposição cambial na dívida. Mais um marco aí no nosso pilar sustentabilidade, tanto as últimas debêntures do ano passado como as que a gente acabou de emitir são debêntures sustentáveis, mais um marco relevante. A gente mostra que continuamos, apesar do pequeno aumento aí da alavancagem, muito tranquilos em termos de alavancagem. A gente sabe que essa alavancagem, ao longo do nosso programa de investimento, ela vai aumentar, mas ela aumenta sempre de uma forma segura ao longo do nosso caminho, aí até 2028, quando a gente tem a nossa recomposição do EBITDA da distribuição, e o nosso custo de dívida também aí está super dentro dos parâmetros, em torno de 12%, dentro de parâmetros super de mercado. Então, estamos tranquilos aí em relação ao nosso perfil. E mostrando um pouco como fica o nosso fluxo de caixa operacional, nosso fluxo de caixa e caixa mesmo. A gente saiu do final de 2023 com 2,3 bilhões de caixa, tivemos grandes entradas de caixa da própria geração de caixa operacional da empresa, relevante, 5,9 bi, 4,5 bilhões de empréstimos e financiamentos, também a venda da Aliança, que foi uma entrada super significativa de 2,7 bilhões, e saídas de caixas normais, como proventos que foram pagos, 4,3 bi, 3 bilhões de pagamentos de empréstimos e financiamentos e 3,4 bilhões aí usuais das nossas atividades de investimentos, que estão sendo bem relevantes e importantes aí ao longo do curso, fechando o ano de 2024 com 2,3 bilhões no nosso caixa. Eu passo agora a palavra para a Carol para dar um pouco de mais detalhes das nossas empresas do grupo. Obrigada, Andréia. Então, seguindo aqui, né, olhando o resultado da CEMIG-D.
Obrigada, Andréia. Então, dando sequência, né, observando aqui o resultado da CEMIG-D, quando a gente compara o trimestre de 24 com o quarto trimestre de 2023, nós tivemos uma melhora muito importante aí do EBITDA, de 19,2%, né, voltando aqui um pouquinho, né, lembrando em 2024, no segundo trimestre, nós descasamos ali um pouco o indicador de perdas e assumimos o compromisso que nós iríamos, né, fechar o final do ano os enquadrados, e essa conquista aconteceu no quarto trimestre, trazendo melhores resultados. Além disso, quando a gente compara o quarto trimestre de 2024 com 2023, nós também tivemos uma melhora na PCLD, né? E quando a gente olha o lado do mercado, acabou que o quarto trimestre a hidrologia veio favorável ali no mês de novembro e dezembro, né, com maiores chuvas, e nós tivemos ali uma redução, né, na categoria principalmente do rural, de demanda por energia. Acabou que isso neutralizou um pouco esses efeitos, mas de toda forma trazendo aí extremamente resultados importantes. Do lado do lucro, né, um crescimento um pouco menor do que o crescimento de EBITDA, impactado aí não só pelo maior imposto de renda, em função da base ser maior, mas também nós estamos com esse forte programa de investimento que já é de conhecimento, que já foi comentado. Ele também aumenta, né, em função do CAPEX, uma depreciação. Então, a gente tem uma depreciação maior, né, ao longo desse trimestre. Então, como eu comentei, né, quando a gente olha o mercado cativo e o mercado livre, né, a gente observa que o mercado livre continua crescendo, isso mostrando, né, que parte do cliente cativo migrou para a categoria de clientes livres. Nós temos aí recentemente, né, o comercializador varejista. Nós somos líder no Brasil, não só em número de clientes, também de quantidade de energia transacionada, mostrando também que esse programa de investimento ele permite o crescimento e desenvolvimento do estado de Minas Gerais, com novas indústrias, mostrando aí esse crescimento. Por outro lado, o cativo, né, como eu comentei, em função de migração, ele teve uma redução de algumas categorias, e também em função da hidrologia, as temperaturas em 2024, comparado com a 23, foram mais baixas. Então, a gente observa ali que no terceiro trimestre de 24, a gente teve um forte crescimento do residencial em função das elevadas temperaturas. Aqui já acontece o contrário, a gente teve uma pequena redução de 0,6%. E o nosso estado, a nossa área de concessão, né, é uma área que tem muitos projetos solares de micro e mini geração distribuída, ou seja, se eu não tivesse esse efeito da micro e da mini, da GD, nós teríamos crescido 1%. Como eu comentei, né, no início, que impacta no resultado financeiro da distribuidora, né, lá em 2021, né, a companhia enquadrou dentro dos limites das perdas. Essa foi uma conquista muito importante, é um marco para a companhia, e é um compromisso que a gente vem seguindo aí ano após ano. E em 2024 nós também tivemos não só enquadramento ali ao longo do ano, mas também um bom resultado, mostrando aí o trabalho da companhia. É um indicador muito importante e que tem várias ações que trazem, né, e que mantêm esse enquadramento. Eu chamo de destaque aqui para um número expressivo. Nós fizemos 384 mil inspeções em unidades consumidoras. Do outro lado, do combate à inadimplência, da arrecadação, a gente observa, né, ao longo do tempo como a companhia, né, mudou a sua forma, a sua proporção dos canais digitais dentro da arrecadação. Isso é muito importante, porque tem um custo menor. Então, em 2024, 67,02% vem através desses canais, né, chamando aí o destaque para o Pix, que traz um 15% de redução no custo das tarifas. E um outro indicador interno que nós temos muito importante, que nós chamamos o ARFA, que é mostrar de quanto eu estou faturando, quanto que a companhia está arrecadando. E nós estamos aí, né, os últimos 3 anos, 24, 23 e 22, muito próximo a 100%, mostrando a importância do aumento do nosso faturamento, da nossa arrecadação versus faturamento. Do lado do OPEX e do EBITDA regulatório, né, então mostrando também outra conquista, né, que no passado a companhia performava OPEX acima do que eu tinha na cobertura tarifária. É uma conquista que nós conseguimos em 2020, com muito trabalho, muito compromisso, muita eficiência operacional, e ao longo dos anos nós vemos aí cumprindo, né, esse enquadramento, e fechamos aí o ano com 156 milhões abaixo do OPEX regulatório, retirando ali os eventos não recorrentes que nós tivemos em 2024, que na distribuidora foram o programa de desligamento voluntário e a reversão de INSS sobre PLR, já comentada pela Andréia. Do lado do EBITDA, a gente nós melhoramos bastante, mas ainda estamos um pouco desenquadrados e estamos trabalhando para poder fechar também dentro do EBITDA regulatório.
Do lado da CEMIG GT já foi comentado, né, então aqui mostrando um pouco, né, quando eu comparo o quarto trimestre de 24 com 23, já era conhecido os mercados, nós compartilhamos com vocês no CEMIG Day, né, que as margens da comercializadora em 2024 seriam menores que a margem da comercializadora em 2023. Né? Vamos lembrar um pouquinho que nós iniciamos um movimento de levar a atividade de comercialização para a hold, mas ainda 40% mais ou menos dos contratos permanecem dentro da CEMIG GT. Então, em 2024 acaba tendo um efeito, né, de margens menores, um resultado menor. Além que em 2023, como a Andréa já comentou, nós tivemos um evento não recorrente, que foi a alienação de Baguari e Retiro Baixo, alinhado com o nosso planejamento estratégico, que melhorou o resultado de 2023. Então, quando eu comparo dentro da CEMIG GT, a gente tem uma redução em função desses dois efeitos principais que eu comentei. Esse é um slide importante, principalmente porque tem parte da atividade de comercialização que eu comentei que está dentro da CEMIG GT e a maior parte dentro da hold, que é abrir por negócio. Né? Então, quando a gente compara os trimestres por negócio, a gente observa que eu tive uma melhora no EBIT da distribuição, como eu já comentei, na geração, né, ali, quando eu comparo 24 com 23, a gente teve ali o reajuste das RAGs, a comercialização já... A geração também, a questão de Baguari e Retiro Baixo, a comercialização em função das margens, a transmissão, que o Reinaldo inclusive já comentou, o sucesso na revisão tarifária da transmissora, onde nós tivemos ali um aumento de RAP de 5,9%, e Gasmig, né, no terceiro trimestre de 24 também já tinha apresentado uma redução em relação ao ano anterior, uma redução ali do metro cúbico da categoria industrial que impactou negativamente. Mas essa é um diferencial importante, né? Esse portfólio diversificado da companhia é que mantém os resultados consistentes e é um diferencial quando a gente compara a nossa CEMIG com uma empresa que atua em um único segmento. Então, aqui é só passando mais um pouquinho rapidamente pela Gasmig que nós já comentamos, né? Então, ela teve uma redução de metro cúbico do cliente industrial, então ela teve uma redução de EBITDA e de lucro, mas é importante também mencionar, né, que já foi comentado que a Gasmig voltou a fazer grandes investimentos no estado de Minas e está desenvolvendo um gasoduto até a região de Divinópolis, centro-oeste de Minas Gerais, que vai poder também atender novos clientes através dessa construção. E aí eu volto a palavra para a Andréa para poder falar dos resultados do nosso planejamento estratégico. Eu acho que aqui é importante a gente, além dos resultados financeiros, a gente tem diversos resultados em todos os pilares. Eu acho que o Reinaldo deu uma bela passada por eles todos aqui, então eu vou ser rápida, né? Tudo que a gente vem fazendo na distribuição, né? E a gente comentou vários indicadores aqui, a própria regionalização da distribuição, entender a realidade dos clientes, estando mais próximo e podendo entregar, né, individualizada essa realidade de cada um deles, então isso é muito importante. O próprio CEMIG Agro, né, e os indicadores de melhoria que a gente vem buscando, né, o próprio DEC percebido, também o DEC Rural, que a gente também vem buscando melhorar, e tivemos uma melhora de 8 horas no DEC Rural, então são melhorias que a gente não são apenas números, em alguns são, outros são melhorias maiores que estão dentro dos pilares estratégicos. Dentro de inovação e tecnologia, o ADMS, já mencionado, a gente também, o S4HANA, que estamos no meio da implementação, acho que a própria plataforma que a gente colocou, disponibilizou para os nossos clientes da comercializadora varejista, então uma plataforma digital. Aqui não está mencionado, mas o nosso programa CEMIG Nova Lab, né, que é um programa de inovação aberta, acho que é o maior que a gente tem hoje no mercado de energia, então a gente tem muito orgulho dele. A modernização, a maturidade em cibersegurança, eu acho que o nosso programa de transformação digital não para por aqui, mas esse ano a gente teve entregas muito relevantes e que sustentam a empresa, né, e a gente vai buscando novas tecnologias que a gente precisa estar antenado. O compromisso com sustentabilidade, além de todos os indicadores, a gente complementou, né? Esse ano a gente plantou 1 milhão de árvores, quer dizer, cumpriu, né, esse número, né? Vamos além disso, mas esse ano a gente cumpriu 1 milhão e lançamos o programa Ecoconsciente, que é um programa de educação ambiental.
Na parte de criação de valor, a gestão de estoque também é algo muito importante, todo o trabalho de logística, né, de como a gente atender essa parte de gestão de estoque com a redução, né, também da logística de estoque. A gente reduziu em torno de 40 milhões o estoque e a logística de estoque, é um trabalho muito grande que a gente vem fazendo. E também nosso trabalho para estar próximo do fornecedor, é ele que está, em muitas vezes, próximo aos nossos clientes. Então, todo esse trabalho de aculturamento também é muito forte dentro da empresa. O nosso trabalho de liability management de contingências, a gente falou da reversão da provisão do INSS, mas também tivemos uma decisão importante do TST favorável em relação à CEMIG no que diz respeito ao pós-emprego. Isso é um trabalho muito grande que vem sendo feito por o time grande que está aqui, inclusive o time jurídico que está aqui com a gente hoje. Também um trabalho grande de saúde e segurança com redução da taxa de frequência de acidentes. Então, acho que o trabalho que a gente vem fazendo na CEMIG como um todo e a entrega em todos os pilares estratégicos são muito relevantes, que a gente consegue, assim, juntar todos numa página. Não é até difícil, mas são muito bacanas e a gente tem muito orgulho do que a gente fez até aqui. E é claro que a gente ainda tem alguns compromissos que estão aí para frente, então temos ainda alguns desinvestimentos a fazer. A transformação digital ainda é um papel que ainda está sendo construído. Temos a renovação das concessões, temos leilões de reserva de capacidade que estão vindo por aí e, obviamente, a absorção de tecnologias. Temos novas tecnologias de transição energética que a gente está observando com carinho e estamos antenados para esse futuro que vem por aí. A gente agradece a atenção de todos vocês e estamos à disposição aqui para as perguntas que tiverem na linha. Obrigada. Boa tarde. Bom, agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Nossa primeira pergunta vem da Carolina Carneiro, do Banco Safra. Por favor, Carolina, abra o seu microfone e proceda com sua pergunta. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Duas perguntas. A primeira, ainda nessa linha de eficiência, né? Ao longo do ano passado e do ano de 2023, vocês adotaram uma série de medidas que, de fato, melhoraram margem. A gente pôde ver, principalmente nas linhas de PMSO, a evolução. E vocês, recentemente, a gente viu em alguns jornais, também estão negociando a possível migração do plano de saúde. Queria saber se vocês poderiam comentar um pouquinho a situação dessas negociações com o sindicato e se pudessem atualizar a gente também sobre outros possíveis desinvestimentos de ativos da empresa, tá? Aí, já até casando com a segunda pergunta, a gente viu que uma outra empresa listada, controlada pelo governo de Minas Gerais, que é a Copasa, recebeu um ofício da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mencionando ajuda e estudos para, enfim, possíveis assessorias, ajudar no processo da discussão da desestatização da própria empresa, né, dos processos de possível privatização. Se do lado de vocês, essa comunicação também aconteceu, e até para tentar entender aqui, para vocês do lado do CEMIG, o processo de fato está andando também da mesma forma. Obrigada. Bom, Carol, nossa primeira pergunta que vai responder é a Cristiana Fortini, relacionado ao plano de saúde. Depois a gente vai dar sequência nas próximas para os outros vice-presidentes. Obrigada. Olá. Boa tarde a todos e a todas. Com relação à questão do pós-emprego, especificamente no que toca ao benefício do plano de saúde, nós tivemos uma vitória expressiva no final do ano passado, por unanimidade no TST,
Vitória é essa que imprime a cessação da validade de uma cláusula de 2 acordos coletivos, segundo as quais o benefício do pós-emprego do plano de saúde ele seria indefinido no tempo, ou seja, a companhia teria um ônus com relação a essa questão do plano de saúde sem um limitador temporal. Então, nós tivemos a cessação da validade dessas cláusulas, nós temos uma discussão, algumas discussões pontuais, temos uma discussão que ainda tramita no âmbito do TRT, com uma previsão de julgamento já na próxima semana, e estamos, obviamente, abertos à negociação, com todo o interesse em negociar com os sindicatos, alguma coisa que venha, obviamente, a não repetir aquilo que, com bastante alegria, nós conseguimos de êxito no TST, mas que consiga uma aproximação, uma negociação com os sindicatos. Então, a respeito da questão do plano de saúde, o que a gente tem para registrar é essa vitória no TST em dezembro de 2024. Comente da migração do plano. Também nós abrimos uma oportunidade para os nossos empregados ativos migrarem de plano. A gente teve uma adesão importante e temos hoje a maior parte dos nossos empregados já migrados para um plano que tem uma sustentabilidade muito maior. Ele continua protegendo o empregado, ele continua garantindo uma saúde a esse empregado, mas ele tem condições do ponto de vista da sua sustentabilidade financeira muito mais saudáveis para a companhia. Esse processo de migração se deu no começo do ano de 2025. Alguma outra coisa? Dando sequência, a próxima pergunta relacionada aos desinvestimentos, nós passamos a palavra para o vice-presidente de participações, Marcos Soligo. Carolina, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Nós estamos e continuamos trabalhando nos desinvestimentos ainda não concluídos, por exemplo, de Taesa, de Belo Monte, e na consolidação de algumas participações societárias menores, como venda ou aquisição Pipoca, Cachoeirão, Paracambi e Guanhães. E, oportunamente, vocês vão ser informados como sempre foram. É isso. Obrigada, Marco. E eu passo a palavra para o nosso presidente, Reinaldo Passanezi. Boa tarde, Carol. Sobre o tema do... Se eu bem entendi, é o tema do Propag, né? Sim, nós temos recebido ofícios e dialogado com o acionista controlador, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eles têm feito questionamentos do ponto de vista das regras, né, que se aplicam em um eventual processo de transferência de controle, e nós temos, com certeza, apoiado todo o conjunto de perguntas que chegam da Secretaria de Desenvolvimento Econômico como representante do governo do Estado de Minas Gerais. Obrigada, Reinaldo. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Lima, do Banco Santander. Por favor, Guilherme, abra seu microfone e prossiga com sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela pergunta. Queria só fazer um follow-up rápido na questão do pós-emprego. Eu entendi que vai ter uma discussão no TRT com previsão de julgamento na próxima semana. Vocês já estão em conversa com o sindicato para uma eventual negociação, para um acordo, ou ainda vão esperar essa discussão no TRT também evoluir? E como é que tem sido a recepção do sindicato na negociação? E uma outra pergunta é em relação ao volume de exposição à diferença de preços entre supermercados. Vocês mencionaram aqui no release 820 megawatts médios no quarto TRI, né, que gerou um efeito negativo de 20 milhões. Eu queria entender como é que está esse volume no primeiro TRI 25 e como é que vocês esperam que essa diferença de preços vai impactar a companhia ao longo do ano. Obrigado.
Bom, com relação à pergunta do pós-emprego, a empresa não apenas está aberta a negociações, mas ela sempre esteve. Ela sempre esteve durante o processo judicial que culminou com a decisão do TST, ela está mesmo depois da vitória maciça obtida no TST. A gente não está aguardando o julgamento da próxima semana para as negociações. Nós estamos em contato com os sindicatos e dispostos também a receber as propostas que esses sindicatos eventualmente tenham a nos oferecer. Bom, e a próxima pergunta relacionada à comercialização de energia, eu passo a palavra para o Marcos Vinícius, Superintendente de Planejamento da Comercialização. Por favor, Marcos. Boa tarde, Guilherme. Obrigado pela pergunta. Sim, nós temos essa exposição à diferença de preços. Vocês acompanharam a construção de um portfólio que a gente tem com recursos de energia renovável, né? Tanto no Sudeste quanto no Nordeste, mas um volume maior no Nordeste. E a gente tem uma exposição, em termos anuais, por volta de 800 megawatts médios, assim como houve no quarto trimestre do ano passado, mas sazonalizado. Então, nesse primeiro trimestre, a gente tem alguma coisa próxima a 700 megawatts médios, que está sofrendo essa exposição, sim. Obrigada, Marcos Vinícius. Vamos dar sequência, né, ao final da nossa videoconferência de resultados do quarto trimestre de 2024 da CEMIG. Vou passar as palavras, considerações finais para a nossa vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Andréia de Almeida Marques. Por favor, Andréia. Então, só queria agradecer a todos pela presença, pelas perguntas, e a gente está aqui aberto o ano inteiro, né, através do time de RI, a compartilhar de uma forma bem transparente o que vem acontecendo na empresa, os nossos desafios, as nossas oportunidades. Então, fiquem à disposição para entrar em contato aqui com o time de RI, e a gente fica aberto aí para conversar com vocês ao longo do ano, seja através do time, seja através das conferências que a gente vai estar com vocês. Então, bom dia, boa tarde e obrigada a todos.